fez de novo. Eu sou do Senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos comentar um pouco sobre a derrota do Flamengo para o Fortaleza. O Flamengo foi lá até o Castelão enfrentar o Fortaleza e conseguiu perder o jogo por 1-0. Por mais que o jogo tenha sido praticamente 90% Flamengo e 10% Fortaleza, venceu o time mais decisivo e o mais conclusivo. Um conceito que eu tinha comigo mesmo era que o Flamengo tinha um time A e um time B suficiente para disputar o Brasileirão, mas aparentemente não foi o que aconteceu, porque mesmo o Flamengo vindo ao Castelão com um time misto, não conseguiu sair com a vitória contra um time tão fraco igual é o do Fortaleza, que está na zona de rebaixamento. Então, fica a dúvida, né, se realmente o Flamengo vai ser capaz mesmo de conseguir conquistar o Brasileirão nessa disputa com o Palmeiras, já que não teve a capacidade de vencer um Fortaleza que não é um time assim que oferece tanto perigo e ainda conseguiu perder de 1-0. Bom, no mais, eu gostaria de pedir para você que você deixe seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Bora comentar a matéria do lance, assim como a gente já tem feito várias vezes, matéria do lance, escrita por Pedro Werneck, da paz ao caos. Lesão de Pedro e fala de Bruno Henrique acende alerta para Flamengo de Felipe Luiz. Derrota para o Fortaleza levanta dúvidas sobre antes de jogo decisivo contra o Racing. Toda essa situação desse final de semana estava sendo muito se comentado, eu mesmo levantei bastante essa bola de qual seria a postura do Flamengo contra o Fortaleza, já que o time talvez precisava se poupar para o jogo decisivo no meio da semana, que vai ser contra o Racing lá na Argentina, e a tomada de decisão do Felipe Luiz foi trazer talvez um time... eu não diria força total, mas praticamente com 80% da força, já que o seu principal centroavante, que é o Pedro, acabou se machucando no primeiro jogo contra o Racing, e isso demonstrou que faz muita falta para esse time do Flamengo. Toda essa situação, obviamente, coloca aquele ponto de interrogação de se o Flamengo vai ser suficiente, se vai ser um bom time para jogar contra o Racing no meio da semana, já que nesse final de semana acabou perdendo para o Fortaleza de 1-0, e tudo isso causa um completo caos na tabela, porque no sábado o Flamengo perde e agora no domingo o Palmeiras tem a possibilidade de abrir 3 pontos em cima do Flamengo, e aí vai continuar pelo menos aquela guerra de narrativas nos bastidores, mas tudo isso torna obviamente o Brasileirão muito mais interessante, porque o Palmeiras, hoje que eu tô gravando esse vídeo no domingo de manhã, o Palmeiras tem um grande confronto no meio de semana, que é reverter um placar de 3-0 que sofreu para a LDU. Então, e hoje o Palmeiras recebe o Cruzeiro no Allianz Parque em casa. Então, qual vai ser a melhor tomada de decisão por parte do Palmeiras? Ir com um time full completinho, né? Daquele 100%, ou vai poupar algumas peças para ir no seu 100% contra a LDU no meio de semana? Essas tomadas de decisões têm que ser feitas e serem feitas da melhor maneira possível. Seguindo aqui na matéria, a paz reinava soberana no Flamengo. Pedro de volta ao auge, titular absoluto no comando de ataque, com as boas atuações da equipe e excelentes resultados. Mas a lesão do camisa 9, seguida por declaração preocupante de Bruno Henrique e a derrota com uma atuação ofensiva diante do Fortaleza, acendeu alertas para a sequência decisiva da temporada. Toda essa situação, às vezes é óbvio que talvez a mídia esteja querendo adicionar aquele temperinho a mais em toda essa situação, porque com a saída do Pedro, acredito que não diria substituto imediato, mas um jogador que ganha bastante destaque no Flamengo é o Bruno Henrique. Só que o jogador veio a público e dá uma declaração, não diria declaração infeliz, porque ele foi sincero em dizer que não gosta de atuar como centroavante, porque talvez seja a posição que ele menos rende. Apesar de suas características serem muito boas quanto a isso, já que por mais que ele não seja aquele centroavante clássico de fazer corpo ou mesmo de força física, ele poderia ser, caso ele aceitasse essa posição e treinasse um pouco em cima disso, ser um centroavante um pouco mais veloz e também decisivo. O problema é que o Bruno Henrique
tem a velocidade, mas não tem a parte decisiva. Ontem teve um lance que ele saiu cara a cara com o goleiro, poderia muito bem ter feito o gol do empate contra o Fortaleza. Se eu não me engano, o lance estava impedido, mas ele acabou errando e demonstra a instabilidade que é o futebol do Bruno Henrique. E aí, quando ele vem a público e diz que não gosta de jogar de centroavante, eu acho que esses tipos de declarações deveriam ficar só nos vestiários ou com o comandante da equipe, né? Porque você joga informação pra mídia ou pro público e cada um vai interpretar da maneira que achar melhor. E então, eu entendi quando ele disse que não gosta de jogar centroavante, porque literalmente não é a posição que ele se sente mais confortável. Ele gosta de jogar na ponta esquerda, que é onde ele tem a sua melhor arma, que é a sua velocidade, e pode também finalizar da maneira que ele já tá acostumado há um grande tempo. Mas é aquela, né? Se você joga isso na mídia, joga isso pro público, as pessoas vão interpretar da maneira que eles quiserem e tudo pode se tornar um grande caos ou mesmo uma grande crise instaurada num clube que tem uma grande decisão pela frente, na verdade duas, né? Tanto a Libertadores no meio de semana, como também as rodadas do Brasileirão, que cada jogo agora conta como final. Finalizando aqui a matéria, justamente após a contusão de Pedro, fratura no antebraço direito que podia tirá-lo dos gramados por até 2 meses, Bruno Henrique declarou que não gosta de jogar como centroavante. Depois, BH se retratou, disse que quis dizer que não queria concorrer pela posição com o parceiro, mas que estava disposto a ajudar a equipe como fosse necessário. No entanto, a fala foi suficiente para escancarar um desconforto que já era perceptível em suas atuações. Igual já comentei, obviamente que o Bruno Henrique não gosta de jogar de centroavante, apesar de que talvez, se ele conseguisse mudar essa mentalidade, ele seria, sim, eu não diria um exímio centroavante, eu vejo mais o Bruno Henrique como um atacante, mas na ausência do Pedro, talvez ele fosse esse... ele supriria essa necessidade de um 9 que o Flamengo hoje em dia tem, já que o Pedro acabou se contundido. A gente já observou e teve a comprovação nesse jogo contra o Fortaleza que um Flamengo sem o Pedro é um Flamengo bem fraco, bem inofensivo. Então, eu acho que isso seria até algo a se pensar por parte da equipe do Flamengo para a próxima temporada, de ter realmente mais um 9, né, nesse time, já que você não pode depender apenas de um jogador. A gente sabe que o Pedro é um jogador totalmente fora da curva, mas seria interessante realmente ter pelo menos um centroavante na reserva para quando, caso o jogador se machuque, igual é a situação, você tenha um substituto imediato. A situação é que o Bruno Henrique poderia, obviamente, ser muito bem esse substituto, mas eu entendi, como eu falei, nos dois sentidos da sua fala. Uma, que ele não é muito confortável para ele jogar como centroavante, e 2, obviamente, que ele não quer concorrer com essa vaga, porque entre ele e o Pedro, obviamente que vai ser o Pedro. Talvez o Bruno Henrique entenda que pelas pontas ele tenha uma facilidade maior para realmente conseguir atuar pelo Flamengo e ter a sua entrega e receber mais oportunidades. É aquela preferência de jogador. Eu só acho que tudo isso talvez não poderia ser, não é que não poderia, mas não é tão saudável você soltar isso pro público, porque a mídia pega e distorce da maneira que eles quiserem. As pessoas pegam essas informações e interpretam da maneira que eles querem. Então, você dar margem para isso é realmente trazer um clima não tão agradável para um clube que está disputando assim 2 decisões muito acirradas por parte do Brasileirão e a parte da Libertadores. Essa foi a minha análise sobre a matéria. Obviamente que a matéria traz ainda mais algo a se discutir sobre essas falas do Bruno Henrique, alguns tipos de análise sobre todo o histórico do Bruno Henrique no Flamengo, mas, cara, convenhamos, eu não tô muito afim de analisar sobre isso, não é um time que eu acompanho muito, eu acabo acompanhando mais os times aqui de São Paulo, porém, eu acho que pouco importa também pro torcedor esse tipo de análise sobre entrega do Bruno Henrique, porque o que importa mesmo é o agora, é o presente. Se o Bruno Henrique começar a entregar nesse momento e ser mais decisivo, obviamente que a torcida vai cagar pro seu histórico de falta de decisividade, falta de gols decisivos em sua carreira. E pensando, obviamente, no 9, que eu falei que o Flamengo precisava de um substituto, acredito que o jogador que era o mais competente a isso no passado era o Gabigol. Então, com a perda do Gabigol, o Flamengo não pensou em um substituto, já que tinha o Pedro. Só que não levou em consideração que quando o Pedro está fora,
não tem nenhum substituto imediato para ele, nenhum jogador que realmente consiga substituir a altura, e isso faz muita falta para esse time do Flamengo. O Flamengo conseguiu no primeiro semestre perder para o Santos, numa época que o Pedro estava fora, não machucado, mas tendo algum tipo de polêmicas. Então só daí você já consegue perceber a necessidade do time na ausência de um bom centroavante. Então nesse caso agora que o Pedro vai ficar fora, eu acho que, eu não sei se pro final do campeonato não tem talvez essa possibilidade de adquirir esse tipo de jogador, mas eu acredito que seja algo a se pensar para o Flamengo no ano que vem, nem que seja trazer um jogador da base, mas realmente ter um jogador fixo e que brigue diretamente com o Pedro pela titularidade, já que quando um faltar, o outro obviamente vai suprir essa necessidade e você não vai precisar ficar correndo atrás ou mesmo utilizando jogadores improvisados que muitas vezes não gostam de estar nessa posição. Mas aí, o que você acha, o que você pensa? Deixa aí nos comentários. Eu gostaria de pedir que você deixe seu like nesse vídeo, compartilhe com alguém caso você queira, deixa aí o comentário com certeza, e por fim, aquela inscrição pra gente continuar crescendo e subindo aqui no YouTube. Chegamos à marca de 500 inscritos, estou muito feliz com isso, graças a vocês que acompanham o conteúdo aqui no canal, e gostaria de agradecê-los por tudo isso e proporcionar isso pra mim. Muito obrigado por tudo, eu vejo vocês no próximo vídeo, tamo junto e falou!